A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou o pastor Oséias e nesta aula buscaremos enfatizar a seriedade do pecado e suas consequências eternas. Também traremos definições sobre pecado e citaremos alguns pecados que são imperdoáveis. Além disto, também buscaremos detalhar a doutrina do pecado à luz das Sagradas Escrituras. Também refutar ideias heréticas que negam o pecado original. Além disto, ressaltaremos a necessidade da redenção por meio de Cristo. E também buscaremos incentivar a vigilância contra ensinos antibíblicos. Isto estudaremos nesta lição de número 10 do primeiro trimestre de 2025, a ser ministrada no dia 9 de março próximo, e cujo título é O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. O texto áureo da nossa lição está registrado na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 23, que nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a verdade prática da nossa lição nos afirma que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A leitura bíblica em classe está registrada em Gênesis, no capítulo de número 3 e versículos de número 1, 6 e 7. E também na Epístola aos Romanos, no capítulo 5 e versículos 12 a 14. Tanto esta leitura quanto as demais citações que eu hei de fazer, se você puder pegar a tua Bíblia e me acompanhar, pause o vídeo da aula, leia o conteúdo e confirme que o que nós estamos falando está registrado na Palavra de Deus. Vamos à leitura bíblica em classe? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Vamos à introdução da nossa lição? Introdução. O ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade, e em Romanos 5 o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, temos certeza. Que a queda no Éden corrompeu essa natureza, também sabemos. E que o pecado trouxe consequências universais e afetou toda a estrutura do ser humano e também do planeta que nós habitamos. Mas Jesus veio para restaurar, primeiro, a comunhão do homem com Deus e, num futuro próximo, restaurar o nosso planeta da influência maléfica do pecado. Estudaremos a origem e a extensão do pecado, bem como as tentativas históricas e atuais de negar a doutrina do pecado. Mas o que é pecado? Para os teólogos definiram pecado, e aqui vamos citar alguns. Por exemplo, John Wesley, pai do metodismo,
definiu o pecado como uma transgressão voluntária da lei conhecida. Charles Hodge afirmou ser o pecado um desvio da vontade de Deus. Augustus Hopkins Strong disse que o pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, isto em ato, disposição ou estado. E também Walter Thomas Conner definiu o pecado como a rebelião contra a vontade de Deus. Mas na Bíblia encontramos vários termos que são sinônimos de pecados. Termos esses que são diferentes uns dos outros por conta da tradução dos termos originais hebraicos e gregos. Alguns deles são transgressão, rebelião, maldade, iniquidade, perversão, impiedade. A palavra pecado é oriunda de hamartia, tanto nos originais do Novo Testamento quanto da Septuaginta, de onde vem a palavra hamartiologia, que deriva de dois vocábulos da língua grega, hamartia e logos, os quais significam estudo acerca do pecado. E na teologia sistemática é descrito como doutrina do pecado. O termo hamartia, apesar de ter um sentido literal de que o pecado é um desvio do fim ou propósito estabelecido por Deus, porque hamartia literalmente é desvio do alvo, também é aplicável ao pecado, seja ele considerado um ato, seja considerado um estado ou uma condição. Esta área da teologia busca entender a natureza, a origem e as consequências do pecado na humanidade, além da sua relação com a redenção. A Bíblia apresenta o pecado como uma transgressão da lei divina. Lá na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 3 e versículo de número 4, algo que afeta profundamente o ser humano e a sua comunhão com Deus. Portanto, meus irmãos, o alvo do nosso estudo é algo que demanda muito cuidado da nossa vida, porque é a única coisa que pode nos separar de Deus, pois o pecado gera morte, e a morte da qual Deus falou para os nossos primeiros pais, que eles experimentariam caso desobedecessem a ordem de não comer do fruto da árvore que estava no centro do jardim, simplesmente foi esta: separação da comunhão completa com Deus que o homem tinha lá no seu princípio. O primeiro tópico da nossa lição tem por título a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Primeiro subtópico: o autor do pecado, conforme Gênesis 3, 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore no jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso está registrado em Gênesis capítulo 2 e versículo 17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, conforme Apocalipse 12 e 9. É o maioral dos demônios, conforme Mateus 12, 24 e também Mateus 25 e 41. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, conforme Ezequiel 28, 12 a 15, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, conforme Isaías 14, 12 a 15. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à sua rebelião, e uma parte deles continua em prisão, conforme 2 de Pedro 2 e 4 e Judas 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Quando nós lemos o texto que acabamos de ler, a primeira coisa que podemos nos admirar é: como assim o pecado não teve sua origem no Éden? O pecado não teve sua origem no Éden porque Satanás já tinha pecado anteriormente. Segundo as referências que nós já citamos, Isaías 14, 12 a 15, também Ezequiel 28, 12 a 17, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, e de lá ele foi expulso, foi o momento em que se deu origem ao pecado, e a partir daí ele passou a ser o opositor de todos os planos divinos, inclusive o plano de Deus criar
um ser que voluntariamente optaria por adorar a Deus, e a opção dele foi tentar desvirtuar esse ser. Com isso, como disse o nosso comentarista, ele introduziu a serpente no jardim e, através da boca da serpente, ele falou com Eva e induziu Eva a desobedecer a ordem que Deus tinha dado. E a palavra de Deus diz que Eva comeu do fruto e também deu do fruto para o seu marido. E ambos comeram. E com isso, escolheram desobedecer ao mandamento divino. Isto é um ensinamento para nós, que diferente dos nossos primeiros pais, que tinham apenas um mandamento a ser obedecido, nós temos inúmeros mandamentos que nós precisamos obedecer em relação à palavra de Deus. E por causa disso, nós precisamos tomar como exemplo e andar em obediência à palavra de Deus, para que possamos não incorrer no erro de nos afastarmos de Deus, como os nossos primeiros pais fizeram. Segundo subtópico: foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3 e 7. Quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus, conforme Gênesis 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação, conforme Isaías 59, 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, conforme Gênesis 3 e 15. E em seguida, pronunciou a sentença do casal, Gênesis 3, 16 e 19, e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte, conforme Romanos 5 e 12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Como era o homem antes da queda? Nós já sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Criador. E Deus o dotou de um livre-arbítrio para que ele tivesse capacidade de optar entre o bem e o mal. O livre-arbítrio permitia que o ser humano obedecesse voluntariamente a Deus, com quem ele tinha uma comunhão intensa, mas também trazia a possibilidade da desobediência. Após a queda, a natureza humana passou a ser inclinada para o pecado. Conforme Isaías escreveu lá no capítulo 59, versículo 2, as transgressões dos homens fazem separação entre o homem e Deus, o seu Criador. E isso não acontece só nos dias atuais. Aconteceu lá no início com os nossos primeiros pais. Deus pronunciou uma sentença. E essa sentença basicamente foi: o homem comeria do suor do seu rosto e a terra produziria espinhos para que esse trabalho se tornasse mais árduo. A mulher, com dores, geraria o seu filho e, além disso, o seu desejo seria para com seu marido. E também Deus deu uma sentença para a serpente. E Deus anunciou, lá em Gênesis 3 e 15, que ele providenciaria um redentor para nós. Por isso, hoje podemos chegar até o trono da graça de Deus, porque Deus providenciou um redentor para a nossa vida. Com o pecado, entrou a morte no mundo. Como assim? Então o homem foi feito para durar para sempre? Se nós pegarmos a duração da vida dos primeiros homens que habitaram sobre a terra, eles viviam uma quantidade de tempo muito além do que nós vivemos hoje. Agora, depois da depravação total do gênero humano, Deus reduziu a idade do ser humano para 120 anos. Depois, Deus reduziu mais ainda. Hoje, irmãos, nós vivemos uma época que os homens da geração anterior à nossa eram muito mais fortes do que nós somos, e isso é consequência da queda. Terceiro subtópico: a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante no versículo 19 e também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 49. Quais são as principais consequências da queda?
Morte espiritual e física, isto passou a ser uma realidade para o ser humano. Nós nos acostumamos com isso? Com certeza não. Todas as vezes que nós temos a infelicidade de estar em um velório, vemos o sofrimento que o ser humano tem quando enfrenta a morte física. Agora imagina a morte espiritual. A morte física é simplesmente a separação da alma e do espírito do corpo, e também a separação de alguém dos seus entes queridos. Agora, imagina a morte espiritual, que é a separação eterna entre o homem e Deus. É possível imaginar isso? A natureza humana passou a ser corrompida e inclinada para o pecado. O que é que nós vemos? Hoje, para aprender um versículo bíblico é um trabalho. E para aprender qualquer outra coisa que pode nos afastar de Deus, num estalar de dedo se aprende. Desde a nossa infância, nós somos inclinados para o erro. O conceito de depravação total nos ensina que todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado. Por exemplo, qual era o QI de Adão? Um homem que teve sabedoria para dar nomes a todos os animais. Hoje nós temos uma dificuldade tremenda. Isso é consequência do pecado? Com certeza. Nós vivemos hoje uma consequência do pecado que limita o desenvolvimento cognitivo do ser humano. E além disso, nós não temos possibilidade de ser salvos pelas nossas próprias obras. Não adianta nós tentarmos fazer aquilo que pensamos ser correto, simplesmente pensando, com isto eu irei me salvar. Não, não irá, porque as obras não salvam. O que salva? A fé. O apóstolo Paulo foi categórico ao afirmar isso aos Efésios: obras não salvam. Mas então, se as obras não salvam, por que nós temos que fazer boas obras? O apóstolo Paulo, escrevendo aos mesmos Efésios, disse que nós somos feituras de Deus, que nós fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Assim, as boas obras não salvam, mas os salvos praticam boas obras. Quarto subtópico: a extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito, conforme Romanos capítulo 2, versículo 9, capítulo 8 e versículo 10 e 2 aos Coríntios capítulo 7 e versículo 1. Intelecto e vontade, conforme Isaías 1 e 3 e Jeremias 17, 9. Consciência e razão, conforme a primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, e epístola a Tito, capítulo 1 e versículo 15. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça, conforme Isaías 1, 5 e 6, e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus pelos seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada, conforme Gênesis 9, 6 e Epístola de Tiago 3 e 9. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Além do pecado ter atingido todas as dimensões do ser humano, corpo, alma e espírito, também corrompeu intelecto, vontade, consciência e razão. Com isso, o ser humano se tornou um ser completamente desfigurado em relação ao ser que Deus criou. Isso tudo é a extensão do pecado na vida do ser humano. Embora tudo isso tenha ocorrido, a imagem de Deus não foi erradicada da vida do ser humano. Ela simplesmente está desfigurada, mas pode ser restaurada. Simplesmente o homem se deixando convencer pelo Espírito de Deus, reconhecendo Jesus como sendo o único Salvador e Senhor da sua vida, e a partir daí a ligação com Deus estará restabelecida. Com isso, o homem volta a ser imagem e semelhança do seu Criador. Porém, é importante destacarmos que existem alguns pecados que são imperdoáveis. Como assim? Deus não tem poder para perdoá-los? Tem. O poder do sacrifício de Cristo é para restaurar o homem por completo, mas existe alguns pecados que não podem ser perdoados. Quais são eles? Nós já citamos aqui na aula passada a blasfêmia contra o Espírito Santo. O homem que blasfema contra o Espírito Santo, conforme Mateus 12, 31 e 32, não consegue ter mais perdão, porque a pessoa que opera a salvação na vida do ser humano é o Espírito Santo. A partir do momento que o homem o afasta, ele não age mais. E além disso,
Qual outro pecado? Pecados não arrependidos. Se nós tomarmos como referência Provérbios capítulo 28 e versículo de número 13, Lucas capítulo 13, versículo 3 e Hebreus 10, 26 e 27, nós vamos ver que não tem como alguém que não se arrependeu de um pecado ter perdão desse pecado. Por isso, esse pecado se torna um pecado imperdoável. Também, se nós tomarmos em Mateus no capítulo de número 6, após a oração dominical, o versículo de número 15, nós vamos ver que se alguém se nega a perdoar o pecado de alguém que o ofendeu, passa a não ter perdão dos seus pecados. Assim aprendemos a lei do perdão. Para termos perdão dos nossos pecados, perdoemos aqueles que nos ofenderam. Além disso, em Hebreus capítulo de número 6, versículos de número 4 a 6, é afirmado categoricamente que aquele que teve experiência com Deus e conscientemente rejeitou a Deus, ou seja, apostatou da fé, é impossível que ele seja restaurado à sua condição de servo de Deus. Segundo tópico, a heresia que nega o advento do pecado. Primeiro subtópico, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. É interessante como vemos pessoas pegarem afirmações da palavra de Deus, como os textos que nós já lemos, e terem a capacidade de negá-las. Nos dias atuais, nós ainda temos muitos casos parecidos com estes. Mas a doutrina pelagiana enfatizava também a ideia do total livre-arbítrio. Eles afirmavam que os seres humanos possuem a graça e a capacidade de optar livremente por Deus, por se tratar de uma criatura feita à imagem de Deus. As pessoas têm condições morais e espirituais para fazerem o bem e evitar o mal e salvarem-se com suas próprias forças. Quando nós vemos esse tipo de afirmação, principalmente nós, conhecedores da palavra de Deus, já sabemos se tratar de uma doutrina falsa, porque com certeza ninguém tem capacidade de salvar-se a si mesmo. Precisamos do Cordeiro Imaculado para o sacrifício, Jesus Cristo, que veio, pagou o preço do nosso pecado e hoje nós podemos, por ele, ter acesso diretamente ao Pai. B. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica, conforme lemos em Romanos 5 e 12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos 5 e 14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte, conforme Romanos 5, 12b. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável, revelado nas Escrituras. Salmo 51 e 5, Isaías 1, 5 e 6, Romanos 3, 10 e 12, e é confirmado na própria experiência humana. Essa doutrina de Pelágio, que negava o pecado original, dizendo que o homem nasce moralmente neutro, foi refutada por Agostinho de Hipona. Agostinho foi um forte defensor da palavra de Deus, que afirma que todos nós nascemos pecadores. Por isso, a nossa tendência ao pecado. O principal argumento bíblico contra a teologia do pelagianismo é que o pecado original veio através de Adão e atingiu toda a humanidade. Quem disse isso? Agostinho? Não. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Romanos no capítulo 5, versículo de número 12 até o versículo de número 19. Todos pecaram em Adão.
e agora todos podem ter acesso a Deus novamente em Jesus Cristo. Segundo subtópico, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas, conforme 1 Coríntios 1:23. Sabendo que ninguém por si só se salvaria, pois nenhum homem pode justificar-se a si mesmo, sabemos da necessidade da morte do nosso Senhor Jesus Cristo para que nós pudéssemos voltar a ter acesso a Deus. A rejeição da expiação substitutiva, que o islamismo defende e algumas outras religiões, contradiz completamente o que a palavra de Deus afirma, e nós já citamos em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 23. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 6 e versículo de número 23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado traz morte espiritual, sofrimento e condenação eterna, mas Deus em Cristo oferece salvação por sua graça para todos aqueles que o reconhecerem como único e suficiente Salvador. Terceiro tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Primeiro subtópico, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado Ciência Cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. É importante, irmãos, nós destacarmos que existem algumas religiões e filosofias que negam a queda no Éden, dizendo que o homem é completamente bom. Isso é antibíblico. O mormonismo e a ciência cristã rejeitam o pecado original, atribuindo responsabilidade para o homem apenas sobre seus próprios pecados. E além dessas religiões que nós já citamos, tem muitas outras que negam a existência do pecado original, inclusive o judaísmo. Por isso, eles não acreditam em Jesus Cristo como o Salvador. É muito importante que nós estejamos preparados não somente para refutar essas ideias, mas principalmente para pregar a verdade bíblica e anunciar o Evangelho de Cristo. E é por isso que estamos estudando essas lições nesse trimestre. Segundo subtópico, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Nós poderíamos citar aqui vários textos bíblicos que nos incentivam a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Mas o comentarista na lição citou aqui 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 21, e também a primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4 e versículo 1, como argumento de que a falta do conhecimento da palavra de Deus leva as pessoas não somente ao engano, mas também à apostasia. Também é necessário dizer que muitas heresias surgiram por falta de conhecimento completo da palavra de Deus. Com uma interpretação pessoal de um texto isolado, alguém cria uma heresia que facilmente não teria surgido se houvesse conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Portanto, sejamos leitores assíduos da palavra de Deus para termos conhecimento suficiente para não incorrermos em heresias, não nos deixarmos ser enganados pelo erro e nem mesmo ser levados pela apostasia. Conclusão: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido.
há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Mesmo que estejamos vendo um estado de corrupção total nos seres humanos, ainda há esperança. Porque desde o Éden, Deus prometeu o Redentor. Em Cristo, a restauração é possível. Há esperança para a humanidade. Somente pela graça de Deus, somos vivificados, somos restaurados à comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho. Portanto, meus amados irmãos, estejamos sempre firmes, não somente em não nos deixarmos influenciar por doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, mas também em anunciar o Evangelho de Cristo, pois Deus quer que todos os homens se salvem. Este foi o propósito com o qual Ele enviou o seu Filho amado. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui novamente para estudarmos mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas. Se esta aula foi útil para ti, compartilhe com alguém que você saiba que verá utilidade nela também. Também se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu comentário na nossa aula. Deus os abençoe em nome de Jesus.